Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, se você está inteirado no mundo da inteligência artificial, com certeza você já ouviu falar da Cloud, de como essa ferramenta tem sido bastante interessante no ano de 2026. Mas se você não sabe por onde começar, está na dúvida aí se deve ou não cancelar a assinatura do ChatGPT, ou do Gemini, partir para a cloud, esse vídeo é para você. Na verdade, não é um vídeo, vai ser uma trilha em que iremos explorar vários aspectos da cloud de uma forma bem simples e didática, baseado inclusive nas documentações oficiais da Anthropic. Então fica até o final que você vai ficar por dentro de toda a anatomia desse sistema da cloud, certo? Onde fica cada ferramenta que nós iremos trabalhar durante essa trilha e como você pode utilizar cada uma delas no seu dia a dia. Meu nome é Gabriel Tavares e durante a minha jornada na medicina, eu sempre fui muito bom em processos de estudo e de aprendizagem. E hoje em dia, com a inteligência artificial, isso tem se tornado cada vez mais interessante. E o objetivo aqui desse canal é trazer essas novas tecnologias que têm revolucionado o mundo em uma linguagem simples e didática, para que qualquer um possa entender e aplicar no seu dia a dia. Então, sem enrolação, vamos partir aqui para a exploração do ambiente da cloud. Então, pessoal, antes de começarmos, como todo mundo sabe, a cloud é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela Anthropic, que é uma empresa que foi criada em 2021 por ex-fundadores da OpenAI. E aqui nas documentações oficiais da cloud, a gente consegue ver já qual é o grande foco dessa ferramenta, tá certo? Então a cloud, ela vai ser uma inteligência artificial, certo? Que vai focar em geração de textos e código e também em visão computacional. Ela é especialista em analisar imagens e gerar textos a partir dessas imagens. A multimodalidade dela é muito focada nisso, né? Na criação de códigos e na interpretação de imagens em conjunto com textos. E é nesse cenário que ela tem se destacado muito substancialmente nos últimos meses. Os novos modelos da cloud estão cada vez mais eficientes para fazer textos e também para gerar códigos, se tornando uma das melhores ferramentas aí de low code, né, de vibe coding mais bem quista nos últimos meses. Além de ser uma grande especialista nessa questão de geração de código e de texto, um dos pontos que a cloud também preza bastante é em relação à segurança do seu usuário. Então, o grande jargão da empresa é isso, né? Trazer a IA de forma segura e eficiente para os seres humanos. Então, sem enrolação, vamos aqui conhecer o ecossistema da cloud. Então a gente pode acessar a cloud pelo navegador através do site cloud.ai ou também podemos baixar o aplicativo para desktop. Bem, durante essa trilha nós vamos usar a ferramenta no desktop, tá certo? Bem, logo que a gente entra no aplicativo da cloud, a gente vê aqui essas três opções que são os três grandes serviços que a cloud, que a Anthropic presta assim para usuários comuns, que é o chat, que é basicamente onde a grande maioria das pessoas vai interagir. Temos o Cloud Code, temos aqui essa opção, né, no aplicativo, mas ele é muito mais utilizado nas plataformas de desenvolvimento, nas IDEs ou no terminal. E também aqui temos o Cloud Cowork, que é uma ferramenta, uma novidade de 2026, que integra todo o ecossistema da cloud no seu desktop. Então você ganha uma fronteira a mais, tá certo? Além de você poder utilizar a cloud com as integrações que ela já tinha, que inclusive um dos melhores sistemas que tem essas integrações, né? Eu acho as integrações da cloud muito mais simples e eficientes do que a do ChatGPT e também da Google. A gente vai ver isso durante essa trilha, tá certo? Mas, na minha opinião, é a aplicação de IA que tem mais facilidade de integrar. Bem, então, quando a gente entra aqui no chat da cloud, né, na parte principal, a gente vai ter aqui, né, a parte de bate-papo, de chat normal, que é onde a maioria das pessoas vão interagir. Nós vamos também ter aqui essa parte de personalização, que é a parte muito interessante da cloud, que aqui você vai ter habilidades e conexões. Essas habilidades, né, vêm do inglês skills, que também está muito em alta no momento. Tem muita gente falando de skills. A gente vai ver isso também aqui durante essa trilha, tá bom? E as skills são basicamente ações que você deixa salvo ali na cloud. É como se você criasse uma biblioteca de prompts ali, uma biblioteca de workflows que você pode invocar
quando precisar. Algumas dessas habilidades já vêm no sistema, tá certo? Aqui da Cloud, algumas são da Anthropic e tem as que você pode customizar. E nós vamos ver como é que faz isso também durante essa trilha. Além dessa parte de habilidades, a Cloud conta com uma robusta quantidade de integrações. E aqui, é justamente aqui nessa parte de conectores que você vai gerenciar todas as integrações. Então aqui são alguns exemplos de integrações que eu já tenho. Algumas aqui, ó, do meu próprio desktop, tá bom? Então você tem Cloud em Chrome, Control Chrome, tem ferramentas de PDF, PowerPoint, Word, tá certo? Também aqui você vai configurar cada uma dessas integrações. Então você vai permitir aqui de acordo com o que você quer. Por exemplo, aqui o Notion, tá certo? Então aqui eu deixo configurado para ele sempre permitir ler, escrever, porque eu uso no dia a dia. Então você vai ali configurar de acordo com o seu perfil, tá certo? O ideal é você deixar aqui, ó, para perguntar, tá bom? E aí você vai sempre perguntar antes de fazer. Mas como aqui é uma ferramenta que eu já uso, eu tenho intimidade, então já deixo assim, tá bom? Principalmente quando for leitura, né? Para escrita, aí eu prefiro às vezes deixar no personalizado para perguntar antes de agir, tá certo? Ok, então aqui vemos a parte de personalização. Aqui as conversas anteriores, tá certo? Mostra todo o seu histórico de conversa. Aqui é uma das principais ambientes de trabalho para quem quer trabalhar com inteligência artificial de forma eficiente, tá certo? Quem não está utilizando, quem até hoje não utiliza nenhum tipo de projeto, seja no chat GPT, seja um Gem, seja a confecção de um agente GPT, precisa ver isso, porque aqui realmente é onde a mágica acontece, né? É onde você consegue deixar o fluxo de trabalho muito mais eficiente, é onde você consegue aplicar ali várias técnicas de engenharia de prompt de forma eficaz, não precisa ficar refazendo, né? Você vai criar aqui ambientes de trabalho que vai trabalhar com sua base de dados e também vai ter ali prompts de instrução já bem elaborados e fixos. Você não precisa estar repetindo prompts, tá certo? Aqui temos os artefatos, que é muito interessante, tá bom? Bem, como eu falei, a Cloud é uma inteligência artificial que ela é especialista em texto e código, tá bom? Então isso não é só na geração de texto e no Cloud Code, isso aí também está presente na própria interação no chat. Então, esses artefatos são justamente isso. O que são artefatos? São outputs, tá certo? São respostas estruturadas em algum formato de documento. Então, isso pode ser um documento Word, pode ser um documento Markdown, pode ser um documento HTML com CSS e JavaScript, que vai ser basicamente um mini aplicativo. Então, é ilimitado, vai depender da sua criatividade. Só para exemplificar, eu vou mostrar aqui, por exemplo, alguns artefatos que eu tive em uma interação com a Cloud. Então, pessoal, só para exemplificar o que são esses artefatos. Como eu falei, são outputs estruturados que ficam aqui durante o chat. Então, durante a interação com a IA, você vai ter aqui nessa barra lateral os seus artefatos. Então, pode ser ou um documento em Docs, tá? Então, você vai ter aqui um texto em formato de Word, que geralmente é muito bem estruturado. Por exemplo, aqui, ó. Então, aqui é um formato em Docs, tá certo? Que a Cloud gerou. Então, veja a qualidade do output, tá bom? Isso aqui é um documento de Word que eu baixo e enfim, já está pronto. Eu desconheço algum IA que forneça documentos em Word nessa qualidade. E aqui já é outro artefato, na mesma conversa, que eu pedi para ele criar um mini site mais didático, trazendo um pouco de um tema que eu estava estudando. Então veja só, isso aqui é um site, um pequeno site que ele criou durante a conversa e gerou como resposta. Então, em vez de ser uma resposta em texto, eu tive uma resposta em um site responsivo em JavaScript. Então é muito interessante isso da Cloud. Esses artefatos, com certeza, é um grande diferencial que pouca gente explora, tá bom? Então aqui você fica, basicamente, o que limita aqui é a sua criatividade. Então, se você está estudando ali um tema específico e quer fazer questões inéditas de uma forma interativa ali, já tendo uma aplicação que você vai só marcar a resposta, tá aí. A Cloud entrega isso para você. É só você pedir no seu prompt, no formato de saída, você especificar qual formato. Eu quero que você elabore um questionário em JavaScript, responsive, enfim. Você vai pesquisar e vai pedir da melhor forma possível, tá certo? Então, os artefatos vão ficar sempre aqui nessa barra lateral durante o chat, tá bom? E alguns deles vai ficar aqui salvo nessa seção de artefatos. E aqui você também pode pegar inspirações, tá bom? Então, vários artefatos criados por outras pessoas que ficam aqui. Explorando um pouco mais aqui na Cloud, a gente pode vir aqui na parte de configurações, tá?
É muito importante conhecer essa janela aqui, tá certo? Essa região. E nessa parte de configurações, a gente tem muito importante isso aqui, ó, uma configuração inicial, onde você vai deixar aqui algumas características suas. Eu fiz aqui esse rascunho, então eu falei quem eu sou, tá certo? Com todo o meu contexto, meus objetivos de aprendizagem, tá bom? Quais são minhas preferências, tá certo? Então, você vai personalizando isso durante a iteração, tá bom? Isso também é possível fazer no ChatGPT, no Gemini, tá? Mas na Cloud fica aqui, geral, e aqui você vai dizer suas preferências, que vão ser aplicadas em todas as conversas, dentro das diretrizes da Anthropic. Então, sempre que você for ter alguma interação, ele vai resgatar esses dados. Aqui mostra um pouco do uso, tá? Então, tem que ter atenção nisso, porque a Cloud, o ponto negativo aí da Anthropic é que se você for uma pessoa que faz tarefas intensas e tudo mais, talvez não seja suficiente para você o plano Pro. O plano inicial de R$ 100, você vai ter muitas vezes que ou comprar hora extra ou vai ter que ficar limitado. Então, o lado ruim da Anthropic é esse, tá? Se você é uma pessoa que trabalha de forma muito intensa com a inteligência artificial, aí você vai ter problemas com a questão do limite da cloud. Isso é uma coisa que quase ninguém fala, mas tem que ser muito bem esclarecido. Se você está pensando em ficar só com a cloud e no plano Pro e você pretende utilizar de forma intensa, faça horas estudando com isso, talvez você encontre problemas aí em relação ao limite, porque ele vai ter limites na sessão atual, limites semanais. Então, tem dois tipos de limite. Então, muitas vezes ali você está estudando, quando vê, já bateu aqui o limite e também semanalmente também. Então, toda a sessão ali vai ter um tempo que reinicia, assim como os limites semanais. Então, esse é um ponto de muita atenção para quem está utilizando a cloud, tá certo? Se você, como eu, passar muito tempo estudando, talvez não seja a melhor estratégia você ter apenas o plano da Cloud Pro. Ou você precisa de um plano mais robusto, mas aí já é um custo um pouco maior. Então temos que ser bem sinceros aqui em relação a isso, tá bom? Bem, então seguindo aqui, também temos a questão de capacidades, que é basicamente a gestão de memória. É muito importante essa configuração, tá? Por quê? Porque aqui, ó, pesquisar e referenciar conversas. Então a cloud permite você buscar detalhes relevantes em outras conversas. Isso é uma coisa muito interessante que a cloud traz também. Então, no mundo da inteligência artificial, nós temos uma propriedade chamada janela de contexto. E o que é essa janela de contexto? A janela de contexto é todo o texto, todo o conteúdo textual que aquela inteligência artificial consegue acessar durante aquela interação. E geralmente, cada chat que você abre tem a sua própria janela de contexto. Então, você não consegue ter comunicação entre chats diferentes, tá certo? Então, se você está trabalhando ali num projeto em um chat e aquele chat ficou muito carregado, ficou muito lento, você pode perceber no chat GPT, quando começa a ficar muito longa a conversa, muitas vezes começa a ficar mais lento, tá certo? E isso acontece porque fica cheio ali a memória de contexto. Mas você não consegue depois ir para outro chat e resgatar o que estava conversando ali. Bem, mas através dessa configuração, você consegue fazer com que a cloud ela resuma cada uma daquelas conversas, armazene ali na nuvem, tá certo? E quando você estiver em algum chat e falar algum ponto daquela conversa, ela consegue resgatar algumas informações. Então, ela consegue ali personalizar ainda mais para você essa experiência, tá certo? Então, é importante deixar ativado. Eu gosto de deixar ativado isso daqui, tá bom? E aqui também, ó, gera a memória do histórico de conversas. Então, permite que o cloud se lembre do contexto relevante dos seus chats. Esta configuração controla a memória tanto para chats quanto para projetos. Então, a cloud consegue ali criar mini resumos dos seus chats e projetos para poder acessar ali durante outra interação. E aqui também a gente consegue importar a memória de outros provedores. Então, a gente consegue ali importar da OpenAI, do Google. Então, se você quiser enriquecer ainda mais o sistema da cloud com o seu contexto pessoal, você pode também trazer essas informações. Então, mais uma vez aqui os conectores, tá bom? É outra forma de acessar. Aqui são os que eu tenho, mas aqui a gente pode encontrar outros conectores. Então, tem muita opção mesmo. Aqui, configurações do Cloud Code e do Cowork. Bem, voltando aqui para o chat, a gente consegue aqui primeiro já temos algumas sugestões de forma de interação,
Então, se eu quiser aprender alguma coisa, vem aqui, ó, ele já sugere alguns prompts, tá certo? Pra gente começar. Também, se eu quiser escrever alguma coisa, ele também já tem alguns prompts salvos. E veja como é interessante, ó. Ele sempre sugere, me faça perguntas. Me faça 1 a 2 perguntas, tá certo? Ó, eu dei um play aqui, mas eu não quero ler não, tá? Mas ele fala aqui, eu me faça 1 a 2 perguntas chaves imediatamente. O que é isso, tá certo? Quando ela faz perguntas chaves, ela pede para você injetar contexto. Então, quando você está iniciando qualquer tipo de tarefa, tá certo? Com a inteligência artificial, uma técnica muito interessante que você pode ampliar o contexto é justamente pedindo para a inteligência artificial fazer um questionário. Eu gosto muito de fazer isso. Quando eu vou estudar alguma coisa, ou então quando eu vou desenvolver algum projeto que eu não tenho ainda muita clareza do que eu quero fazer, de como que eu estou ainda sem saber muito bem como expressar, eu ainda estou construindo na minha cabeça ali o que eu quero construir. Eu peço para a inteligência artificial gerar um questionário para a gente enriquecer o contexto e depois a gente elaborar um plano de ação. Então, fica a dica aí, tá certo? Pode ver que não é só eu não é só da minha cabeça, o próprio prompt aqui da Cloud, que a Cloud sugere, já corrobora com isso. Tentem fazer isso que vocês vão ver um excelente resultado. Mas seguindo aqui, então seguindo aqui a exploração, a gente pode ver aqui os modelos, tá certo? Então os modelos. Então a Cloud ela conta com 3 grupos de modelos. É o modelo Opus, que é o modelo mais avançado, o modelo que tem mais raciocínio. Tem o modelo Sonnet, que é um modelo intermediário, que é muito eficiente, é muito bom. E também vai ser útil para a grande maioria das suas atividades cotidianas. E além disso, a gente também tem esse modelo, o Haiku 4.5, que é um modelo mais rápido e voltado para tarefas que exigem menos raciocínio. Então, para alguma tarefa mais repetitiva, por exemplo, extrair informações de um texto, se precisar processar esses dados, ou então copiar, enfim, qualquer tarefa que não exija um grau de raciocínio, tá certo? Elevado. Então, é interessante você ter essa visão para poder utilizar a IA de forma mais consciente, né? Lembrando que a Cloud ela tem essa questão dos limites, então especialmente se você está usando a forma gratuita, até a forma Pro mesmo, você vai precisar ter esse discernimento se você quer realmente utilizar a Cloud, tá bom? Bem, e além dessa questão dos modelos, a gente também tem a opção aqui, ó, do pensamento estendido. Que o que é o pensamento estendido? É você forçar a inteligência artificial a pensar antes de agir, a pensar o passo a passo. Então, quando a gente fala de engenharia de prompt, uma técnica muito conhecida, certo? Uma das principais técnicas descritas na literatura é o COT, que é a cadeia de pensamento, certo? Esse trabalho publicado pelo Google Brain Research, que é um grupo de pesquisa da Google, comprovaram que você instruir a inteligência artificial, você instruir os modelos neurais a pensarem no passo a passo antes de agir e você instruir esse passo a passo melhora a qualidade das respostas em problemas complexos, como, por exemplo, problemas matemáticos, problemas que exigem raciocínio lógico, tá certo? Então, quando a gente utiliza o raciocínio, o pensamento estendido, seja aqui na Cloud, seja no chat GPT, seja na própria Google, perceba que todos hoje em dia já tem isso, é meio que você forçar a inteligência artificial a executar esse passo a passo, tá certo? Então, quando você estiver ali fazendo a tarefa mais complexa, quando você quiser uma informação com mais discernimento, com mais raciocínio, é fundamental você ativar esse pensamento estendido. Outra peculiaridade muito interessante da Cloud é justamente essa questão da gestão da memória de contexto. Então, vamos ver aqui essa imagem que a gente tem aqui no guia da Cloud, que mostra o que é isso, que é a janela de contexto. Toda a interação da IA que você tem, tá certo? Seja através do input, que é basicamente o prompt, tá? O prompt do sistema e do usuário, e o output, que é o pensamento e o raciocínio. Tudo isso é colocado na janela de contexto e vai aumentando de acordo com a interação. Então chega um momento aqui que a conversa fica muito longa e aí você começa a passar aqui da janela de contexto. A Cloud tem uma ferramenta muito interessante chamada compactação. Compactação
é basicamente uma ferramenta da cloud que permite uma melhor gestão desse contexto, tá certo? Dessa conversa longa. Hoje em dia, os pesquisadores da cloud, da Anthropic, eles falam muito em engenharia de contexto. A gente escuta muito falar em engenharia de prompt e tudo mais, mas uma coisa que tem crescido muito, um termo que tem entrado em alta, é justamente essa questão da engenharia de contexto. E a compactação é uma ferramenta da cloud que atua como isso. Então, quando a conversa vai ficando muito grande, próxima da janela de contexto, o que é que ela vai fazer? Ela vai resumir toda aquela conversa. Então, ela basicamente vai... É uma estratégia, tá? Que é utilizada para gerenciar contexto em conversas de longa duração e fluxo de trabalhos com agentes. Ela gerencia o contexto automaticamente com trabalho de integração mínimo. A compactação estende o cumprimento efetivo do contexto para conversas e tarefas de longa duração, resumindo automaticamente o contexto mais antigo quando se aproxima do limite da janela de contexto. Isso é ideal para conversas baseadas em chat multiturno, onde você quer que os usuários usem o chat por um longo período de tempo, ou prompts orientados a tarefas que requerem muito trabalho de acompanhamento, frequentemente uso ferramentas que podem exceder a janela de contexto. Então, pessoal, essa parte de compactação é muito interessante quando a própria IA ela já resume o que tem naquela janela de contexto para permitir que não se perca o que ficou para trás e consiga ali, então, manter o que é importante na memória de curto prazo. Então, tomem cuidado quando a conversa fica muito longa. É uma boa prática, mesmo que você esteja utilizando Gemini, ChatGPT, é uma boa prática de tempos e tempos você pedir para a inteligência artificial resumir o que foi discutido para depois seguir em frente. Meio que trazer para a parte mais recente da janela de contexto as informações mais relevantes. E a Cláudia ela tem se mostrado também muito eficiente nessa parte de gestão de contexto. Então, pessoal, era isso que esse vídeo introdutório tinha para falar. Tá certo? É um vídeo um pouco mais expositivo, né? Onde a gente está vendo ali as nuances da cloud. E agora vamos partir para uma parte mais prática, onde nós iremos explorar os princípios de engenharia de prompt voltados para a Anthropic.